dia, eu sou Eduardo Guimarães, eu quero falar de Jesus para você nesta manhã e quero falar a respeito da lei dos profetas, mas principalmente sobre o evento em que Deus envia Jesus Cristo e santifica o Filho do Homem para resgate de todos aqueles que haveriam de crer na palavra dele. Porque quando a gente fala de resgate, de salvação e justificação, a gente começa a entender que Deus justificou o homem em relação àquilo em que a lei fixou o caráter de Deus a ser formado no homem pelo o Velho Testamento, né, quanto à lei e os profetas. Ele justificou o homem em relação àquilo que o homem verdadeiramente estava entregue ao pecado, fadado ao pecado. Prova disso que, se a gente volta no governo de Josué, quando ele sai do meio do povo, termina de fazer o povo conquistar a terra prometida, a gente entende que teve uma família ali, né, dentre aquelas que estavam ali, que pegou do anátema, né? E ele pega da família de cada um, das 12 tribos, e passa a revista em cada uma delas, até chegar na família daquele determinado homem, e descobre que foi ele, né, mas os filhos dele, que pegou do anátema, e esse anátema levou Israel a ser derrotado diante do inimigo. Então, e se a gente pega aquela passagem e compara ela com o primeiro livro de João, Evangelista, a gente começa a entender que a Bíblia fala que ele veio para que eram os seus e os seus não receberam. Então, quer dizer, no passado, o mesmo povo que estava santificando-se por Deus, né, e Deus estava trabalhando na vida dele, tirou do meio do arraial pessoas que na prática dizia-se, né, onde diz as escrituras, que segundo o costume deles, que estava em pecado, e matou pessoas por isso, exterminou pessoas dos seus meios. E no advento do resgate, a vinda do Filho do Homem, eles acabam aniquilando o próprio Filho de Deus, o qual a Bíblia fala que o santo que será nascido de si, o filho que será nascido de si será chamado santo, será chamado Filho de Deus, né? E fala assim, no advento da mulher conceber de Jesus Cristo. Então a gente começa a entender que o homem se afasta dos planos de Deus de forma tremenda. Por quê? Porque se a gente for entender a Bíblia em relação ao espírito, o perfil de Deus formado no homem, a gente começa a entender Cristo de forma desassociada do histórico de Israel, exceto, né, até chegar João Batista, onde vigorou a lei e os profetas. De lá para cá nós começamos a entender o porquê todos forcejam, porque Jesus Cristo veio justificar as coisas de Deus, né? Prova disso que Paulo chega a dizer que Cristo não é ministro do pecado, igual muitas pessoas querem se achar, né, mais digna de ser perdoada, mais digna de ser liberta disso e daquilo outro, e fala que nós estamos no tempo da graça. Quer dizer, como se a graça não fosse um estado elevado em que, na razão de ter abundado o pecado, superabundando a graça, isso fez com que o homem que estava segundo a lei viesse ser investido de uma capacidade maior de viver em Cristo, o homem perfeito, santificado, né, por Deus. Mas isso não sem a lei. Não é isso? Porque a lei apontou o pecado, mas da mesma forma que ela apontou o pecado, ela também trouxe o ponto de sanidade do homem. Paulo chega a dizer que o mandamento é carnal e a lei é espiritual, mas eu sou carnal, né? A lei é boa, se eu faço o que é bom, eu consinto com a lei. Então a gente começa a entender que Deus não veio abrogar a lei verdadeiramente, ele veio fazer cumprir. Porém, muitas das vezes as pessoas querem voltar lá no Velho Testamento para julgar coisas que na prática nem o próprio povo que deveria estar guardando poderia se justificar. Porque se ali diante do governo de Josué teve aquela família, que as pessoas que foram apedrejadas porque pegou do anátema, que levou o próprio Israel a perder uma guerra contra o seu adversário, depois ele mesmo vai tirar o Filho do Homem dentre deles, nascido de carne e de sangue, como se ele fosse o anátema. Então a gente vai entender que o homem estava a distanciar de Deus, e o projeto de Deus de salvação para o homem era justamente para quê? Para que todos viessem alcançar a graça que está em Cristo, porque Cristo veio justificar as obras de Deus, né? As obras feitas na luz, não nas trevas, né? E muitas vezes a gente não consegue entender muito essas coisas por meio das pessoas, e ainda consegue traficar com o caminho da verdade por causa deste fator. Imagina se Deus viesse justificar somente o povo de Israel. Então Pedro poderia ter morrido tranquilamente sem negar Jesus Cristo e ser crucificado junto com ele. Você poderia estar adorando a Pedro e adorando a Jesus. Então, quer dizer, para que a glória de Deus fosse uma só e o caminho fosse único, Deus permitiu que acontecesse isso. E no capítulo
10 de João, no versículo 27 ao versículo 38, Jesus chega a dizer da seguinte forma, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me conhecem. Eu dei-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebata da minha mão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram outra vez pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-os mostrado muitas obras precedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejareis? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra foi dirigida e a escritura não pôde ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemos? Por que diz sou o filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não creis em mim, creis nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Então, o que a gente entende disso? Se as leis apontam que as escrituras não podem ser anuladas, porque, né, a ponta dos homens ter sido chamados Deus, quer dizer, entende que quando João apóstolo, né, quando é João evangelista, fala que aquele que fala que Cristo, que não peca, já pecou e faz Cristo mentiroso, ele está querendo dizer o seguinte: há um ponto de sanidade na lei que define o seu perfil diante de Deus. Não é isso? Prova disso que antes mesmo de que o mal crescesse, foi autorizado a Moisés que fosse apedrejado tal homem, tal mulher, tal pessoas que procedesse assim, assim, assado. Então, quer dizer, a lei já mostrou um limite em que você deveria se proteger como pessoa sã. Até aí tudo bem, não é? Mas a Bíblia também mostra outros fatores, outras evidências que retrata que o homem precisava de investir o quê? De ciência, de conhecimento e de razão. Algo que diante do livre-arbítrio dele, da autonomia que já estava nele desde o princípio da criação, ele ainda não tinha se provido dela. Então a gente entende que Deus está trabalhando o homem nesse sentido até consumar ele em Cristo e a Sagrada Escritura viesse a ser uma realidade para que o homem pudesse nortear a sua vida, né? Por isso que a Bíblia retrata no capítulo 1 de João. Ele veio para que os seus e os seus não receberam. Está no capítulo 1 de João Evangelista, né? No versículo 11 ao 14. Então ele fala que até que se manifestou o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quer dizer, a Bíblia ela mostra uma salvação plena. Imagina se Jesus Cristo, na época da multiplicação dos pães, não é verdade, pudesse ocultar alguns cestos ali diante daquele monte de pessoas para poder enganar o povo. Não tinha como isso acontecer. Da mesma forma, se tivesse um monte de saquinho de suco, Vilma, fresh, tangue, para poder fazer a multiplicação da água, a transformação da água em vinho. Então não existe. Então, são coisas que a gente vê que a forma de Deus provar que ele existe e que ele tem poder sobre todas as coisas. Mas o homem tomar partido em coisas que diz respeito a Deus, como se ele fosse exclusividade ou prioridade no reino, sobre uma base hegemônica em que ele mesmo ao receber o Filho, ele crucificou o Filho. E se ele voltar no passado em relação à lei, ele vê que ele teve atitudes em relação àquilo que seria santo ao homem, então a gente entende verdadeiramente que o homem havia se perdido. Não é próprio ponto de Jesus dizer: se cresce Moisés, em mim haveis crido. Por quê? Porque de mim ele escreveu. Então a gente começa a entender que o ponto-chave dessas coisas é que Deus permitiu que a palavra justificasse a si mesmo, indiferente do que o homem viesse a pensar, diferente do que o homem pudesse querer prover-se para si mesmo em relação ao caráter de Deus, né? Porque muitas vezes hoje, muitos religiosos, quando eu falo religioso, eu falo assim, de forma genérica, porque quando a gente fala de Jesus, a gente está falando do Filho de Deus, né? O qual morreu à semelhança de todos nós, para que todos nós tivéssemos o mesmo acesso ao Pai, mediante o perdão de pecado, porque todos pecaram. Então não tem mais preto, mais branco, mais azul, mais moreno, mais invisível. Então, para todos os efeitos, o diabo de se manifestar no homem, ele tem que usar um corpo. E o homem poder se manifestar sob um estado de espírito regido por Deus ou por Satanás, ele tem que estar no corpo também. E para ele ter algum valor que preserva ou que justifica a necessidade dele viver ou dele se estabelecer sobre qualquer tipo de estado de espírito, ele precisa de uma alma que vai agregar valores, seja afetivos, morais, espirituais, sentimentais, biológicos,
financeiros e sociais. Então, quer dizer, não adianta a pessoa querer fugir dessas três realidades. Ele é espírito, alma e corpo, e em todas as situações ele tem Deus como pai ou o diabo como pai. Ele tem um espírito formado sobre um corpo, que diferente da cor ou da espécie, vai ter que se manifestar diante de quaisquer desses tipos de estado de espírito, seja regido por Deus ou por Satanás. E os valores na alma dele em razão de manter a necessidade biológica dele no corpo. Então não adianta querer mostrar que ele é demônio demais por questão de cor ou de raça ou por questão de invisibilidade. Então, de alguma forma, ele tem que se manifestar como pessoa digna diante de Deus e como pessoa que tem um perfil definido. Ele não vai ser mais ser humano, nem menos humano, nem mais com mais valores, em razão de nutrir, guardar e cuidar da própria vida ou de seus semelhantes. Então isso aí é de praxe, não tem como a pessoa querer criar argumentos nem controvérsia em cima disso. Não é isso? E a lei mostra justamente isso, quando ela fala que, né, Deus foi chamado Deus a quem a palavra de Deus foi dirigida. E a escritura não pode ser anulada. Então a gente entende que quando Deus fala, tem uma certa fixação, tem uma certa imperiosidade da parte de Deus. Mas o problema do homem muitas vezes é tomar isso à parte e querer fazer disso objeto de controvérsia, de amplitude de poder, em que ele se acha mais de Deus do que os demais. Por quê? Porque é só fixar na lei ou então na Bíblia e correr judicialmente e começar a provocar meu semelhante com agravos e mostrar que eu sou, faz e aconteça. Isso não existe, porque Jesus aqui, ó, às vezes o profeta vai ter João Batista, lá para 14 vocês, e aqui meu testemunho é maior que João, né? Na sua lei está escrito lá que 2 testemunhos de dois homens é verdadeiro. Agora ele fala assim aqui, ó, eu sou que dou testemunho de mim mesmo, e meu testemunho é verdadeiro, que não sou eu que julgo, mas meu Pai que está comigo também julga. Então a gente começa a entender o seguinte, adianta a pessoa fazer um time, agregar 2, 3 pessoas? Não adianta. Porque Jesus, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, para maior que é. Então Deus chama você a ter um testemunho verdadeiro em si mesmo pela Sagrada Escritura. Porque aquele que crê nele já passou da morte para a vida e não entrar em condenação. Então tem muitas pessoas traficando com a verdade da palavra, pregando Cristo por mídia contenciosa, porque ele quer acrescentar a dor da sua aflição e quer simplesmente se haver no direito de definir o reino do céu com base naquilo que nem aqueles que deveriam estar esperando o Mestre estavam aptos a recebê-lo. E se for olhar no passado, eles tiveram atitudes que denotaria o estado de santidade, de temor e de compromisso com as coisas de Deus, a ponto até mesmo de pessoas que estavam dentro do próprio arraial serem mortas, serem apedrejadas em razão de quê? De ter perdido uma guerra diante do seu adversário. Então muitas vezes a pessoa ainda quer fazer ainda, algum tipo de chantagem perigosa, querendo causar hegemonia política, hegemonia cultural sobre os demais povos e demais espécies. Então quer dizer, ainda que já a nanotecnologia permitisse o homem rastrear o seu semelhante, na manifestação do Satanás ou dele, ele tem que ser homem. Então quer dizer, não deve fugir para ele por um estado de espírito ou por um estado no corpo físico ou espiritual, porque a necessidade da alma é se nutrir com a mesma necessidade, mesmos haveres que mantém a vida, seja por esforço próprio ou na razão de terceiro, no coletivo ou de um familiar. Então não tem lógica para a pessoa fugir de uma realidade em que, diferente de estar sendo possuído por demônios ou por Deus, ela haveria de se prover de sanidade diante de uma alma que precisa ser nutrida no corpo, diferente qual cor da pele. Ele é ser humano, então não tem lógica para essas coisas acontecer. Não é? A gente vê que são coisas que estão ligadas ao falso profeta e o governo da besta. Por quê? Porque a Bíblia fala que a besta ela se sentaria sobre muitos montes, sobre 7 montes, não é isso? E quando ela fizesse isso, ela usaria o falso profeta para falar de coisas da terra. Então, quer dizer, a pessoa quer te agravar, você no seu limite, e jogar você dentro de um ponto fixo, às vezes pela Bíblia ou pela própria lei. Não é? É a tal de controvérsia. Controvérsia é verdade, controvérsia é mentira. E ainda que ela tenha um cunho verdadeiro, ela está te agravando assim em um limite que não há sanidade de você tolerar certas situações. É como se a pessoa quisesse nomear você a Cristo para poder carregar uma carga dele, porque ele se acha esperto, né? Ele se acha inteligente o suficiente para poder se passar por Deus e criar mocinhos e vilões naquilo que ele julga ter poder por meio da didática, da magistratura de advocacia, vamos dizer assim, ou de grupos restritos que desenvolvem mecanismo que permite ele manter mídia imperiosa. Aí acontece na vida dele igual aconteceu com Israel, né? O senhor da bodas, né? Do rei, do filho do rei, vai e manda chamar aqueles que estão nos valados, que estão nos esquinos, mancos, aleijados. Por quê? Porque aqueles que ele tinha chamado anteriormente não foi digno de entrar nas bodas, porque na manifestação dele ele já estava preocupado muito com o deleite da carne, esqueceu do estado de espírito formado em Deus.
Então que a gente possa estar perseverando nessas coisas em que nós, hoje em dia, vemos que a igreja ainda está se desprendendo dela, porque ela esquece do homem que tem que se formar sob o estado de espírito único e personalismo para ela viver em comunhão com Deus, e começa a ter a coisa ligada a traços culturais que na prática, se eu pegar a lei para poder tentar entender a mentalidade de pessoas que muitas das vezes que querem ter uma influência cultural política de forma arbitrária e tendenciosa, ela se encontra como reprovada. Por isso que Paulo chega a dizer: importa que todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. Mas o próprio Jesus fala aqui, ó, o reino do céu não pode ser isso com aparência exteriosa, nem pode ser ele aqui nem ele ali, porque ele está dentro de vós. Desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, não vereis. Lucas capítulo 17, 20, 24. Eu sempre gosto de falar isso, por quê? Porque remete justamente à ideia de que por que o homem não recebeu, por que Israel não recebeu Jesus Cristo? Por que muitas pessoas às vezes se entram em contradição em relação à palavra? Porque ele começa a querer tomar partido nas coisas de Deus e deixa de ver aquilo que verdadeiramente ele tem que viver para si mesmo, diante do seu semelhante. E depois acha que fazendo um coloio ou promovendo artifícios de controvérsia, faz ele ter autoridade sobre a vida alheia ou sobre Deus. Quer dizer, ele quer monopolizar Deus e se colocar no lugar de Deus. Ele quer se assentar como Deus diante do governo da sua casa e do seu coração, e querer achar que controvérsia e fofoquinha, né, construída em razão dele defender um terceiro, defender uma vertente social que julga ter mais dignidade diante de Deus e mais caráter, é o suficiente. Então a gente possa, para que você possa abrir os olhos para essas coisas e entender a Bíblia como um fator, como um caminho, né, vamos dizer assim, essencial para a sua vida, né, a ser aliançado e ser salvo em Cristo, mas como de forma independente aos fatos, aos traços, né, que vai definir realmente o caráter do homem diante de vários contextos, sim, mas entenda que no conteúdo dela você tem que estar formado em Cristo, né? Por isso que a Bíblia fala aqui, ó, até que todos cheguem ao pleno conhecimento de Deus, varão perfeito, segundo a medida e estatura de Jesus Cristo, né? Porque esse é o dom perfeito de Deus, o verdadeiro homem feito em plena santidade e justiça. E o que a gente vê hoje são pessoas que de alguma forma elas estão defendendo vertente política, social, econômica e cultural, sob a base que a própria Bíblia já está negando, já está reprovando até aqueles que deveriam receber a promessa e não recebeu, né? É igual eu costumo dizer, se eu pego o monergismo e o sinergismo, você vai entender o seguinte: o sinergismo vai representar justamente a palavra dita quando Deus façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então quando Deus disse isso, ele fez o homem, soprou nas narinas. Então quer dizer, Deus já concede a graça da vida a todos. Mas o monergismo seria, esse aí seria aquele que o ser humano que estão os seres humanos que estão abrangidos pela graça comum, não é isso? Pelo que eu entendi em algumas ministrações que explicam o reino do céu de forma mais assim abrangente, ou com base em alguma vertente social de alguma década que do pós do pós Cristo, né, vamos dizer assim. A gente começa a entender que isso não faz com que o homem saiba mais ou saiba menos. Isso vai entender que a Bíblia, né, é como uma mulher verdadeiramente que representa a palavra de Deus, fez com que uma medida de fermento fosse, né, misturada em 3 medidas de farinha até que tudo ficasse levedado. Aí Deus envia Cristo, o homem especial, a graça especial, que aí já vem a questão do monergismo, não é isso? Eu entendo nesse sentido, mas o marco da ressurreição da vida é Cristo. Então não importa quando foi e como vai ser, importa que a palavra de Deus ela é eterna, não é? Ela jamais passará. Então a gente começa a entender que Deus ele não está preocupado com o que a gente arruma para poder justificar a nós mesmos ou justificar Ele, porque a Bíblia justifica Deus e aqueles que são de Deus, não é isso? Prova disso que o próprio Messias nasceria para justificar aqueles transgressores e interceder, né, pelos transgressores e repartir o despojo também com os grandes, não é? Então quer dizer, os grandes seriam os ricos? Por que não? Porque dificilmente os ricos se salvará. Eu falo, está mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que o rico se salvar. A gente começa a entender que é uma forma de Deus tratar o homem e vir mostrar para ele o seguinte: que as coisas funcionam do meu jeito, é do seu jeito. Eu estou justificando a mim, não é? Porque eu fiz assim, o diabo foi lá e fez assim, você no seu livre-arbítrio deixou as coisas debandar. Então Deus quer que você compreenda as coisas dele como algo que leva você a ter um compromisso pessoal com ele, ter integridade moral, física e espiritual, para poder você desenvolver relacionamento com ele, pessoa semelhante. Mas acima de tudo você tem que resolver isso consigo mesmo e com Deus, porque o reino do céu está dentro de vós. Você tem que ver em si mesmo, e a forma de ver em Cristo é testificando pela palavra, a qual Jesus mesmo fala, né?
exame da Escritura e cuidar ter nela a vida eterna, porque elas que testificam de mim. Então não é o Eduardo que testifica de Cristo para você, exceto naquele que for a graça de Deus pela palavra, como pessoa especial, vamos dizer assim, como uma graça especial, diante do mundo que recebeu a graça comum quando Deus enfeitou sua glória, ao amar o mundo de maneira extrema e a enviar Jesus Cristo. E isso faz com que o marco da salvação continue estabelecido, mas a eleição da graça ela continua sendo preeminente, né? E sempre sob um estado de poder e autoridade divina. Porque Jesus falou assim, aquele que vencer, né, será como coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, né? Escrever sobre ele meu novo nome e o nome da parte do meu Deus, da nova Jerusalém que vem do alto, da parte do meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então a gente vai entender o seguinte, o variato apostólico e sacerdotal do Espírito Santo está sobre aquele a qual Deus escolhe como sacerdote da igreja. Então continua tendo um ciclo de dependência, porque o marco da ressurreição e a vida é Cristo. Tanto para aqueles que creem, da morte para a vida, quanto aqueles que não creem, que é da vida para a morte. Então quer dizer, não importa, ele é, o que era e o que é de vir, tanto em relação à questão do sinergismo quanto o monergismo. A diferença é que o marco da ressurreição é Cristo. Então não importa se para trás ou para frente, o que justifica o passado ou o que justifica o futuro. Importa que o agora e o presente que você tem que viver. Que é o agora e o presente que você vai se prover do reino do céu e a justiça de Deus. Não é isso? Para que as demais coisas sejam acrescentadas. É claro que tem falsos profetas, tem mídias contenciosas que agem hoje no dia a dia, traficando com a verdade da palavra, querendo manter mídia imperiosa de pessoas que acham que têm mais dignidade e direito ao reino do céu que você. Querendo te privar você de conhecimento da palavra, ou sentando em situação protecionista, de uma base em que, se ele fosse proteger pela palavra como herdeiro de Deus, ainda que sai das coxas de Abraão, ele estaria errado, porque eles não recebeu, a Bíblia fala isso. E Jesus diz assim que, antes de Abraão existir, eu sou. Vós tem por pai o diabo e quereis vocês fazer o desejo do vosso coração, do vosso pai, que é homicida e nunca se firmou na verdade, né? Então você possa se firmar na verdade, em nome de Jesus, para que João, no capítulo 8, 44, não seja uma realidade na sua vida, né? Porque Jesus chamou você para ter verdade. Jesus veio para trazer vida e vida com abundância, né? Quem veio destruir sua vida foi Satanás. É Satanás, não é Deus. Agora a carne é fraca e limitada para todos nós, mas a provisão do Espírito, sobre o estado de Espírito pronto, vem pela sanidade das leis, os profetas que foi até João Batista, mas de lá para cá todos forcejam. Por quê? Porque você consegue entender e ver o que Deus estava apontando quando ele diz, né? Ele estipula as leis a ponto do próprio apóstolo, né? Do próprio anjo do Senhor que veio preparando o caminho do Senhor, falar os quais todos quando receberam, Deus já chamados filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, nem vontade do sangue, nem vontade do varão, mas da vontade de Deus. E o Verbo fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então que a gente entende que lá no passado, quando a lei foi estabelecida, ela estava apontando o ponto de sanidade na lei, mas estava apontando também a guerra no mundo espiritual, entre que Satanás tentava tirar do homem o estado de espírito formado em Deus, até que por meio da lei, dos profetas, o homem viesse conhecer o perfil que Deus quer que ele tenha, mediante o nascer da água e do Espírito, para que consumando a Cristo ele venha ter a salvação. Não importa se a graça dele é comum ou se a graça dele é especial. Importa que quem fez todas as coisas foi Deus. E enviou Jesus Cristo para a justificação de si mesmo e daqueles que também, a semelhança de Cristo, são tentados e procuram forcejar pelo reino, ao receber a salvação que está em Cristo. Porque não adianta, a Deus morreu, igual eu entendo, pelo que foi me passado a respeito da graça comum, né? Diante de uma ministração que eu observei um dia desse na rede social. E eles não estão errados, porque quando Deus fez o homem livre, né? O livre-arbítrio. Então, quer dizer, o próprio livre-arbítrio associado à vida que estava nele, nessa de se prover de haveres que mantém ela, faria com que o homem se crescesse por si só, porque a vida em si é o fermento natural do Espírito Santo de Deus. Né? Agora, o estado de equilíbrio e do livre-arbítrio está ligado a cada um de nós. E a carne ela vai ser estimulada de acordo com a sua obediência a Deus ou as coisas de Satanás. Então, é lógico que a graça especial ela vem salvar pessoas que de alguma forma, né, uma vez, vamos dizer assim, desenvolvido um caráter estranho aos princípios que Deus quer e deseja que o homem se provenha deles, o homem agora, no limite dessa razão, ele vem se regenerar, ele vem pegar e chegar ao limite. Poxa, eu já bati a cabeça tanto, eu já quebrei tanta cabeça, aí começa pela graça comum, né?
Agora ele começa a entender o seguinte, aquele fulano de tal que está falando para mim sobre Deus, estava certo, não quer dizer, você começa a entender o porquê que Deus elege aqueles sobre a graça especial, justamente por quê? Porque é o cumprimento da palavra também, não é verdade? Então quer dizer, aquele que crê em Jesus Cristo será salvo, não entrará em condenação, porque o mundo jaz no maligno, então o mundo já está condenado, não é isso? Então que Deus possa tirar de você toda a condenação, tudo que não louva o Senhor, tudo que tenta escravizar sua alma nesta manhã. Seu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro para essas pessoas que estarão ouvindo essa ministração, porque eu quero crer que acima de tudo o Senhor estará falando no coração delas, em relação à palavra do Senhor, em relação ao projeto de salvação que compete a Ti, não compete ao homem, cuja graça e o louvor compete a Ti, na pessoa bendita de Jesus Cristo, Senhor e Deus de nossas almas. Que o Senhor possa levá-las a compreender essas coisas e remover, destituir de poder todo principado e potestade, todo laço forjado nas trevas em que pessoas têm se habido na imagem de um falso Cristo, falsificando com a verdade da palavra em razão de manter mídia contenciosa, de pessoas que querem se promover casamento em razão de filhas violadas em sua intimidade por questão de promiscuidade de pais, e muitas das vezes o pai colocado, introduzido em relacionamentos forjados por falsas religiões e consequentemente tentando manter mídia contenciosa, né? Querendo descaracterizar o marido diante de necessidade financeira, recursos sociais e criando um artifício em torno da imagem dele em razão ainda de querer se haver sob um estado de falsa graça, de falso perfil formado em Cristo. Pessoas, Deus, que tem geralmente o pai criado ponto de aderência com mídia canalizada pelo inferno, em razão de se haver com recursos sociais e financeiros, promovendo também o tráfico de drogas, várias questões ligadas à violência, a fim de manter capital de giro ligado à autarquia de interesse privativo de sociedade, classe e governo, inclusive escravizando pessoas no uso dessas mídias, inclusive pelo próprio uso de entidade e função. Pessoas que na prática não representariam o pai de família, nem a mãe, nem teriam o direito de mercar com a dignidade do ser humano nessa qualidade, mas são usadas porque têm carência, têm necessidades, têm os seus instintos naturais que são geralmente violados e explorados por falsos cristos, pessoas que julgam ter uma graça especial descabida com a realidade da tua palavra. Pessoas que na verdade não estão interpretando a tua palavra de forma digna e justa com o caráter de Cristo e nem se provendo dele, mas estão tendo mídia contenciosa, querendo inclusive nomear o seu semelhante como um bode expiatório, como um falso Cristo, como se fosse necessário o Senhor morrer várias vezes para poder salvar um homem ou salvar a sua relação com aqueles que haveriam de herdar a promessa. Deus, eu peço em nome de Jesus, eu repreenda esses demônios e traga libertação à vida dessas pessoas. Traga a realidade do teu reino para pessoas que verdadeiramente têm forcejado por ele. E que o Senhor possa abrir os olhos dessas pessoas, das pessoas que precisam de ouvir a tua palavra, dos cristãos atuais, para que eles possam ver a realidade dele diante da palavra e do mundo que está circundando a sua casa, a sua família, a organização pública que geralmente, né, tem usado certas vertentes contrárias à própria legitimidade e dignidade do caráter humano, na promoção inclusive de falsos deuses e de falsos senhores. Que o Senhor possa ser o verdadeiro Senhor, Jesus, em nossas vidas e nossas almas, mediante o conhecimento do Evangelho, que é a verdade do Senhor, para aquele que vive, né, e crê, e para aquele que ainda que estivera morto, agora ressurreta em seus sonhos, seus objetivos. Aleluia, o Senhor diz que jamais morrerá, porque o Senhor é a ressurreição e a vida, e esse é um importante marco para o homem, diferente de qual graça ele venha ter sido alcançado, seja pela graça comum ou pela graça especial. O Senhor é Jesus Cristo, o que era o que é, no centro de quaisquer tipo de razões ou cultura. O Senhor é Deus. Louvado seja o teu nome. Graças te dou, Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe ricamente o teu dia e abençoe a tua casa, a tua família e torna propício que o teu espírito cresça segundo a unidade plena de Deus, sendo um novo homem nascido da água e do Espírito, santificado pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém.